Esse vídeo é um complemento do vídeo passado, assim como esse filme é um complemento dos 2 últimos episódios de Evangelion. Então, se você ainda não viu a análise sobre o anime, eu sugiro que veja e depois volte aqui. Participe do programa de apoiadores do canal através do Apoia-se. Com 1, 3, 10 ou 20 reais você tem acesso a certos benefícios e ainda ajuda o canal a não morrer, pois eu preciso comprar um telefone novo e montar um PC para que esse projeto continue existindo. Link na descrição. Os eventos da Segunda Guerra Mundial foram decisivos no mundo inteiro, e isso não é segredo para ninguém. A ciência e a tecnologia evoluíram em meio a tantos desastres por decorrência desse período, e as gerações mais novas vivem um círculo vicioso de acomodação conforme as coisas avançam ainda mais. Há uma acomodação na forma como as pessoas vivem, como elas enxergam as outras no dia a dia, e até mesmo na forma como elas se comunicam. Nos últimos anos que eu estudei na escola, muitas pessoas já evitavam contato constante com as pessoas, por exemplo, pessoalmente, e mantinham aquele contato com mais ênfase por intermédio das redes sociais. O Japão foi um dos grandes países a se aproveitar da tecnologia para mão de obra e trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, produzindo aviões para a Alemanha, enquanto era aliado da mesma durante esse período. A guerra acabou, e o impacto da utilização desses recursos continuou existindo cada vez mais forte no Japão. Essa evolução desconstrói a visão de um patriotismo feliz, fere o ego dos japoneses e resulta numa crise de identidade para os mais novos. O povo que uma vez no passado sempre esteve lidando com todos os problemas de forma honrosa, sozinhos, destemidos e principalmente com os códigos de honra de ser um samurai, até mesmo para os que não eram, se sentiam agora ameaçados com sua identidade patriarcal e cultural. A relação dos japoneses com o trabalho se tornou ainda mais potente e submissa durante esse período, e o que já era algo complicado nessa nação se tornou ainda mais. Muitos pais foram mortos durante a guerra, muitas crianças e adolescentes precisaram se realocar dentro da sociedade sem uma figura paterna em suas culturas, e isso trouxe uma aflição misturada com uma reestruturação de como se observar os novos horizontes, dos formatos que estavam por vir, dessa construção padronizada de como o proletariado se comportaria no mercado e no convívio social. A precariedade do trabalho cansa, machuca, mas dificilmente é discutida, pois não se tem tempo, não se tem relações tão orgânicas e saudáveis assim, e o que existe no fim do dia é uma expressividade de que o seu pai e a sua mãe são apenas o seu pai e a sua mãe. Não existem necessariamente indivíduos dispostos a participar de uma conexão sociável que realmente construa um entendimento do eu e o outro. O eu e o outro é quase inexistente e o seu pai e a sua mãe se tornam funções. Eles são o que eles são, e não exatamente pessoas para se ter uma convivência orgânica. Ora você está ocupado com a escola, ora seus pais estão ocupados com o trabalho, os horários não batem e a precarização do tempo gasto no expediente das empresas é destruidor, e isso torna ainda mais plástica a relação entre o eu e o outro. Cresce um jovem que não se conhece tão bem, porque tampouco teve a oportunidade de conhecer os seus superiores tão bem. E isso não é exclusivo do Japão. A gente se identifica com o Shinji com essa dificuldade absurda de manter uma relação do eu com o outro, pois por mais que ainda tenhamos uma relação melhor com os indivíduos do lado de cá, nós também temos esse problema da precarização do trabalho e do tempo absurdo gasto para tentar sobreviver no mundo. Ninguém foge do capitalismo, por assim dizer. A roda vai continuar girando e nós precisamos continuar correndo. Até hoje o Japão acredita no coletivo em função do patriarcado, do cuidado com o lar familiar e do patriotismo com o seu país intocável, mas quanto mais as tecnologias que destruíram 2 partes importantes de seu país lhe auxiliam na produção de novos produtos e no progresso do trabalho, o novo indivíduo se contorce socialmente com o seu próprio dilema do porco-espinho, onde a convivência com os outros faz parte de um legado e não de uma decisão. A obrigatoriedade social e cultural, não só no Japão como em qualquer outro lugar, obviamente impede que a pessoa seja livre emocionalmente e socialmente, fazendo com que diversos adultos da nossa sociedade atual, que vem se instaurando desde os anos 80, tenham cada vez mais dificuldade de crescer e busquem um escapismo da profissão que exerce ou dos contextos sociais em que ele foi colocado. A infância parece ser sempre o período da vida mais singelo e muitos até mesmo odeiam a vida adulta, não só de acordo com o que passam, mas principalmente um ódio genuíno contra a figura adulta, como uma rejeição de se tornar um e uma evidente revolta do que significa ser um adulto de acordo com as suas visões de padronizações. Os crimes mais bárbaros possíveis existem na nossa sociedade muitas vezes por intermédio do quão sufocante é viver nela e do quão difícil é manter essa relação com o outro.
Principalmente porque o adulto que se nega a crescer também se nega a entender como as coisas funcionam e se prende muitas vezes num círculo vicioso de dúvidas e incertezas do que fazer, sem nem ao menos se esforçar para entender que cresceu. O aumento descomunal da naturalidade da existência dos serial killers que seguem impunes e os atentados terroristas por coisas que não parecem tão avassaladoras para causar esse tipo de estopim são retratos também de uma sociedade moderna, cansada e sofrida, com rótulos sociais a serem seguidos à risca e legados a serem levados adiante. Coisas que aumentam e se proliferam rapidamente, se espalhando como um câncer social, tornando ainda mais difícil a comunicação do eu com o outro e até a própria comunicação do indivíduo com ele mesmo, a ponto de chegarmos nos anos 90 com uma nova geração se formando em cima de problemas que já estavam mal resolvidos anteriormente, nas gerações anteriores, atormentadas pelo período pós-guerra. Quem já tinha que seguir com uma estrutura social e teve problemas não só com isso, mas com a relação com os próprios pais e os outros indivíduos do cotidiano, agora traziam à tona mais indivíduos para a vida, sem nem mesmo saber como construir esse relacionamento social e tornando a vida destes novos indivíduos numa bola de neve interminável com esse assunto. É inevitável que o indivíduo passe por essa vida sem ter um problema estruturalmente ocasionado pelas gerações anteriores a ele. O impacto social que isso gera é o da tristeza absoluta e da confusão mental, misturada com o escapismo para a tecnologia, pela forma de consumir arte que te leve cada vez mais para trás, como foi o caso da ascensão do moe no Japão. De repente, na metade da mesma década de 90, você tem um anime de 26 episódios onde os personagens principais realmente possuem uma dificuldade absurda de manter uma relação com o outro. Seus pais são abusivos e distantes, esquisitamente distantes do que eles precisam ou querem, fazendo com que a relação deles seja com a tecnologia dos Evas, que também é algo que foi criado a partir do que trouxe destruição para os seres humanos do mundo de Evangelion, sendo estes Evas corpos orgânicos construídos a partir dos anjos e que causaram dois impactos que podem ser facilmente associados metaforicamente à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, ou simplesmente as bombas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Até mesmo através da tecnologia dos Evas, as relações desses indivíduos jovens e assustados com a pressão do mundo em impor a eles o objetivo de seguir com o legado de honra e de luta pelo lugar onde você vive, sem nenhum tipo de manual de instruções e tratados pelos seus próprios pais como se já devessem nascer sabendo o que fazer, porque eles também tiveram relações recatadas e esquisitas com essas mesmas situações, são relações difíceis, árduas, perigosas e extremamente danosas, que se torna no fim das contas mais terrível ainda quando o dano é psicológico e já não tem mais o que fazer, senão caminhar para o fim. Esses outros indivíduos que são tão difíceis de criarmos relações e afetos sem um manual de instruções, são metaforicamente parte de um horror cósmico construído em Evangelion, como forma de ilustrar quão distante e esquisitos são esses indivíduos para nós, enquanto assumimos a figura do ser hostilizado socialmente. Cada anjo vindo de algum lugar que não se sabe onde é, nos atacando e nos obrigando a criar uma relação, se torna um confronto, como uma busca insaciável de construir, estabelecer e preservar o seu espaço. Quando esse horror cósmico atinge os personagens psicologicamente, o telespectador sofre junto e pensa que se tornou finalmente algo visceral e complicado de assistir, quando na verdade já era, metaforicamente falando. Os feitos de H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe e outros diversos autores que brincam com o horror cósmico se fazem presentes na estrutura de monstro da semana que abraça Neon Genesis Evangelion, e mesmo com toda a existência dessa dificuldade de vencer os desafios, a dor se transforma em uma esperança. A dor do abandono paternal, a dor do desentendimento social, a dor da dificuldade em manter as relações sociais e a dor da falta de dinheiro para terminar sua obra transformaram os dois últimos episódios de Evangelion numa epifania de metáforas e ideias sobre psicanálise que filosoficamente é algo audiovisual, inexplicável de forma concreta e que ainda gera muitas dúvidas e uma pulga atrás da orelha em muita gente que assiste. Mesmo que o Hideaki Anno tenha construído uma finalização onde ele explica que o indivíduo pode se encaixar e se encontrar, os fãs não se sentiram satisfeitos. Essa relação com a tecnologia como sua única amiga, abraçando a fidelidade com aquilo que fazia parte da sua infância e tornando ainda mais recatadas as relações sociais, causando um aumento significativo de crimes bárbaros durante essas décadas, é um retrato curioso sobre a raiva e a infantilidade emocional de um povo que não consegue sequer ouvir de uma outra pessoa que ela não gosta daquilo que ele gosta.
Se a sua identidade social e cultural é ofuscada pela falta de interação com essa estrutura do patriarcado e do que nós conhecemos como a realidade do dia a dia, então a sua identidade torna-se, especificamente, aquela coisa que lhe acompanha como aspecto de um momento onde você supostamente teve a maior liberdade do mundo, que foi a sua infância. Sua identidade não pode ser agredida, você não pode perder o que você construiu a partir de tanta injustiça estrutural, e a infantilidade emocional abraça essa ideia, tornando aquilo que você consome como algo intocável. Você não cresceu, você não quer crescer, você se recusa de todos os jeitos e com todas as forças a entender o outro e só suporta que as coisas sejam feitas do jeito que você quer ou idealiza. E isso reflete nos seus gostos e na forma como você lida com eles no dia a dia. Nasce uma besta descomunal, os fandoms são formados através delas e mesmo durante os anos 90, diversas pessoas foram atrás do estúdio Gainax para pichar o muro do estúdio e mandar até cartas para o Hideaki Anno como forma de protesto a favor da sua identidade social, alegando que ela havia sido manchada porque uma história que carregava tantas ideias e roupagens infanto-juvenis se desconstruiu e disse que poderia ser contada de outras formas em seu final de baixo orçamento que finalizou do jeito que dava. As ameaças de morte, a criação de um motim para desestabilizar o estúdio e o Hideaki Anno e principalmente a decisão de finalizar Evangelion com os episódios 25 e 26 do jeito que eles foram feitos, já eram situações que começavam a separar o Hideaki Anno e o otaku dentro dessa esfera de relações escapistas com a arte e a tecnologia. A metalinguagem que já se faz presente durante os 2 últimos episódios de Evangelion e que se categoriza como algo ruim para os otakus é exatamente o que dá vida e narrativa a essa extraordinária história de um filme que foi feito na base do ódio e da angústia. The End of Evangelion é o filme de terror cósmico e metalinguístico de Hideaki Anno, e o otaku, até hoje, não está preparado para isso. Eu amo filmes de terror e acredito que sejam um dos gêneros mais judiados e consagrados como complexos o bastante, causando assim uma facilidade de cair no erro quando esses filmes são feitos para o cinema. O terror é uma das bases que constrói situações em uma trama, então muito mais do que um gênero, ele é um elemento para compor o recheio de um todo, e isso torna muito mais complicado escrever uma obra que seja puramente de terror, não na visão das pessoas que consomem ela, mas numa visão geral sobre construção de roteiro mesmo. Você tem a missão de apavorar, causar medo, causar nojo, causar desconforto, causar desnorteamento visual, caso seja uma obra audiovisual, causar pânico sonoro e uma sensação de perseguição. Não é regra causar todos esses, e muitos filmes se baseiam em um de cada vez, além de que ainda existem outras coisas das quais eu não falei também, mas basicamente quase sempre falham em tentar transportar esses aspectos em filmes de terror, porque eles já fazem parte de uma tentativa de extrair os sentimentos mais complexos do ser humano. Cada um sente medo, nojo, desconforto ou pânico com coisas diferentes e de formas diferentes. A unanimidade fica difícil de existir nesse quesito. Um dos meus filmes favoritos de terror é O Novo Pesadelo, O Retorno de Freddy Krueger, onde Wes Craven volta para uma franquia depois de longos anos sem ninguém mais estar mexendo nela, de tão judiada intelectualmente que ela foi, e o roteiro desse filme se esgueira dentro das tentativas de fazer uma homenagem a tudo que foi construído até ali, ao mesmo tempo que tira sarro de tudo que não foi feito pelo Wes Craven. Através da metalinguagem você tem uma crítica à forma como as pessoas consomem filmes de terror, abandonando suas metáforas, analogias e discussões abrangentes, como é o caso do primeiro, Hora do Pesadelo, que fala sobre o medo suburbano das pessoas envolvidas em cidades pequenas, com incidentes estranhos e regionais, e o público acaba focando apenas na estética e no fator causar medo. Se não tem nenhum dos dois, geralmente eles descartam os filmes. The End of Evangelion se beneficia de uma roupagem já estabelecida em seu anime anterior de 26 episódios, que tinha esses elementos de horror cósmico e a finalização dos últimos 2 episódios em metalinguagem, além de outros elementos como a distribuição de uma trilha sonora familiar demais com uma certa coisinha aí, que eu só vou falar um pouco mais pra frente. É impressionante ver como o Hideaki Anno mergulha de cabeça na metalinguagem, mas o otaku dificilmente percebe isso quando assiste esse filme. E o otaku também dificilmente entende que The End of Evangelion é um filme de terror, por mais que muitas vezes acredite estar assistindo algo chocante e saia por aí falando sobre isso com as pessoas. Nunca passa pela cabeça de alguém que esse seja um filme de terror, mas ele é, e isso de certa forma acaba sendo impressionante. Existem várias camadas que compõem um filme de terror, sendo utilizadas para rechear este filme aqui, e elas são psicológica, moral, intimista, cósmica, abstrata e subversiva. Vamos falar primeiro sobre a jornada da história até que ela exploda como um filme de terror, de fato.
O filme já começa com o Shinji no meio da rua, com tudo destruído e com o que parece ser também um dos Eva Series da Cilly caído no meio do chão. A cena inicial parece muito ser uma cena pós-End of Evangelion, mas o mar ainda está azul e ela parece ter continuidade direta com a entrada do hospital, como se o Shinji só estivesse saindo da rua e indo para lá. Mas eu ainda acredito que essa cena inicial seja um pós-End of Evangelion, não só pela possível unidade de Eva Series no chão, como principalmente por uma ideia abstrata de mostrar que o Shinji se sente um lixo e que, apesar da esperança de mudar, que a série tinha apontado em seu final, e que o filme também aponta ao decorrer do seu final, a injusta agressividade acaba sendo cíclica. É apenas a minha interpretação, nada confirmado, mas eu penso que essa cena se passa até mesmo depois daquela cena em que o Shinji enforca a Asuka no final, pois ela passa a ideia para mim de que, enfim, apesar de tudo, a história se repete. A cena que sucede essa é exatamente a cena do hospital onde o Shinji exige que a Asuka ajude ele por dizer que não entende as outras mulheres ao seu redor e por dizer que precisa dela e que ela praticamente tem a obrigação de lhe ajudar. A sequência de cenas escolhidas no início desse filme são bem decisivas. Elas te entregam momentos extremamente íntimos da Asuka, da Rei, da Misato e da Ritsuko, enquanto o Shinji e o Gendo participam dessas situações em planos de fundo, agredindo essas personagens. O Shinji agride a Asuka sexualmente enquanto ela está em coma, a Misato é agredida psicologicamente pela perda do Kaji, que funcionava como a figura sexual do seu pai, e por ele nunca ter sido tão verdadeiro com ela, a Yui teve sua integridade agredida para que o Gendo seguisse com a criação de clones a partir da sua existência, e a Ritsuko sofre as consequências do abandono maternal e do próprio abuso e descarte que a sua mãe sofreu nas mãos do Gendo e que ela, consequentemente, está sofrendo também. As situações que colocam o homem como a peça fundamental de todos os problemas sociais que desestimulam as mulheres e constantemente rebaixam elas a níveis de objetos de uso já estavam presentes em Evangelion antes mesmo da preparação para The End of Evangelion. Mas a sequência inicial desse filme é fantástica, porque além dela te lembrar dessas coisas que já aconteciam constantemente, ela visa saltá-los na tela em um curto período de tempo que funciona como um monte de situações de violência de uma vez só. Talvez colocar a cena do Shinji batendo uma para Asuka depois dessas outras cenas mudasse a forma como o telespectador observa as outras cenas, porque elas estão claramente ligadas a um problema absurdo que acabou de acontecer e é jogado na sua cara como algo chocante e perturbador. Os outros pequenos momentos de violência são mais atordoantes e tristes se observados após essa cena, como por exemplo, a Rei se levantando da sua cama no meio da noite só para exercer a função de ser um instrumento para o plano do Gendo. Com a familiaridade e o desgosto pela figura masculina já instaurada, o que faltava era a conexão com os dois últimos episódios, e para isso ser possível do melhor jeito, a metalinguagem tinha que estar presente. Então, antes mesmo da gente começar a acompanhar a história que nos dois últimos episódios tinha sido contada por debaixo dos panos, o Hideaki Anno faz uma cena muito minuciosa e rápida da Misato procurando arquivos de informações sobre o que a Cilly e a NERV estavam planejando esse tempo todo, onde simples referências ao estúdio Gainax se tornam um ponto de metalinguagem. É uma homenagem ao estúdio, mas que foca especificamente nos projetos que o Hideaki Anno trabalhou, e visa ironizá-los como se fossem parte do contexto da história de Evangelion, criando assim uma pequena conexão. Já que as obras citadas têm participação do Hideaki Anno e eles tiveram a ideia maravilhosa de interligar ironicamente com o roteiro de Evangelion, então é algo bobo e curto que inevitavelmente constrói essa ponte para a metalinguagem, e a partir daí nós acompanhamos um Shinji que não se move, que não fala nada, que parece estar tão distante e que mesmo que a Misato arraste ele para lá e para cá, não é o suficiente para retirá-lo dos seus pensamentos. Estamos finalmente presenciando os acontecimentos do episódio 25, mas fora da cabeça do Shinji. Já que muitas pessoas só viram esse filme 2 anos depois da série de TV, o pânico começa a ser reconstruído nos telespectadores mediante as desconfianças da Misato, sem saber exatamente o que está acontecendo e o que vai rolar pelo restante do filme. Até que toda a tristeza feminina e a violência masculina que acontece nessa introdução se transforma. A Cilly começa a invadir a NERV, a batalha sai de um aspecto dos humanos contra os anjos e se torna humanos contra humanos. Literalmente isso significa mais uma vez que são os humanos quem causam sua própria destruição, e o conteúdo visual de The End of Evangelion nesse momento torna tudo ainda mais chocante. Muitas pessoas inocentes estão morrendo por causa da guerra e elas são as únicas que estão certas. Existem várias cenas onde seguranças ou qualquer outro tipo de figurante que apenas trabalha na NERV está sendo assassinado, e eu acho até impressionante que tenha tanta gente que sofre um choque imenso desse filme, mas não entenda no fim das contas os vários tipos de violência que o filme está discutindo para que esse tipo de choque exista.
No meio de todo esse massacre que acontece na NERV, tem várias cenas onde as pessoas continuam trabalhando ativamente no funcionamento dos computadores e na comunicação da informação para os líderes superiores na tentativa de sobreviver ou até mesmo de continuar mantendo sua posição de trabalho, o que também conversa muito com a relação do povo japonês com o trabalho e com os cargos sociais acima da humanização. Mas essas cenas são um claro retrato do quanto o trabalhador está sendo forçado violentamente a continuar exercendo o seu cargo, mesmo que esteja em meio a um problema maior, principalmente quando essas cenas estão seguidas da cena em que o Gendo abandona todos os trabalhadores da NERV e vai em direção a Lilith com o objetivo de utilizar e abusar da Rei mais uma vez em prol dos seus planos. Ela só é mais um no meio de todos daquela equipe. A Rei, inclusive, que é um projeto de clone onde o descarte é ainda mais evidente. Tá na cara o que Evangelion quer comunicar, mas muita gente não entende. A Misato tenta fazer o Shinji se levantar, crescer e entender que já é mais do que hora de agir, enquanto a Asuka, numa inacreditável epifania de coragem, por finalmente entender que não quer morrer e por também se entender como indivíduo na sociedade, luta desesperadamente por continuar de pé e tentar mudar o seu destino e o destino das outras pessoas. São cenas extremamente violentas visualmente, mais sangue, mais exposição de cadáver e de vísceras, que vai crescendo exponencialmente durante cada cena. Ao mesmo tempo que você vibra e torce pela Asuka, aquilo é esquisitamente desconfortável de assistir, ainda mais com os designs dos EVA Series, feito pelo Takeshi Honda, que parecem monstros assustadoramente mais monstruosos do que um losango ou uma sombra. É lindamente catastrófica a forma como esses designs colaboram tanto com a metáfora da história. Os Evas têm designs meio esquisitos, mais familiares e legais. Os anjos têm designs ainda mais esquisitos e assustadores. Mas os Eva Series, da Silly, são os designs mecânicos mais amedrontadores que existem na série, na minha opinião, e eles vêm exatamente do ser humano. De certa forma, essa mensagem acaba parecendo um pouco contraditória com o final de Neon Genesis Evangelion, constatando que a maior causa da destruição em massa das pessoas são elas mesmas, suas guerras, suas vontades de estar sempre querendo ser maior do que o outro, querendo poder, querendo chegar em algum lugar mais alto, e em Evangelion isso chega a ser cósmico. Mas a mensagem não só é contraditória com aquele final, porque no fim das contas essa criação humana inevitavelmente vem do divino. Os designs mecânicos que tanto transparecem o amor do Hideakiano por mechas e tokusatsu tomam forma como nunca foi possível por tanto tempo na tela do anime de TV, para ser ainda mais orgânico, sangrento e visceral. O que anteriormente tinha acontecido somente na luta contra o Eva do Touji, agora é um campo de guerra de um soldado contra 12. Uma mulher sofrendo os maiores estragos dentro de uma guerra que vários homens causaram com o seu egoísmo, enquanto buscavam incansavelmente ser mais poderosos e eternos. Uma mulher que tenta sobreviver sozinha contra o abuso do filho do homem que é um dos maiores causadores dessa guerra. Uma luta muito mais do que bem dirigida e bem animada, mas que dialoga metaforicamente com o telespectador sobre o quão expostos nós estamos à guerra e à luta pelo poder, e que quem mais sofre com isso no fim das contas é a mulher. E a Asuka se move rapidamente por todos os cantos que ela consegue, utilizando técnicas que até mesmo ela não tinha utilizado com tanta frequência ou com tanta mobilidade durante todos os episódios da série de TV. Entrando em um desespero frenético da luta pela sua vida e protagonizando o que eu considero como a melhor cena de ação que eu já vi em um anime. Mais do que uma luta muito bem animada, mais uma vez, ela tem um poder narrativo e sentimental muito forte. Eu, por exemplo, sempre acho estranhamente desconfortante e esquisitamente mais brutal do que qualquer coisa a cena do braço da Asuka se dividindo no meio quando um dos Eva Series joga uma das lanças no Eva 02. Não sei porquê, não consigo explicar, mas foi a cena mais impactante que eu já vi em um anime. E muito talvez porque a Evangelion se beneficia de um processo de violência metódico desde a sua série de TV até culminar nessa série de violências psicológicas, sexuais e machistas que acontecem de uma vez só no início desse filme, que antecedem esse momento visceral e visual. Mesmo com tudo isso acontecendo com a Asuka, o Shinji não se move para ajudar. A Ritsuko foi usada e descartada, e inclusive ela é até uma das personagens que menos aparece em tempo de tela na história, como se ela não tivesse muita importância até que The End of Evangelion realmente aconteça. A Rei já está nas mãos do Gendo como um instrumento para a inicialização de uma potência em busca de poder, e a Misato tem os seus momentos finais como Shinji, tentando fazer com que ele cresça mais uma vez.
Não é o dever dela, não é o dever de ninguém além do Gendo, ela sequer sabe como fazer isso, mas a Misato se vê nessa posição de obrigação. Ela, que já sofre do complexo de Édipo, se esgueira numa relação meio maternal e ao mesmo tempo sensual com o Shinji, onde algumas piadas vão e vêm, até que a última alternativa dela seja fazer exatamente o que ela faz nesse filme, que é beijar o Shinji e dizer que quando ele fizer o que tem que ser feito e voltar, eles vão terminar aquilo e o Shinji vai se tornar um adulto. É isso que a Misato sabe fazer. É só através disso que ela acredita conseguir dialogar de verdade com outra pessoa. E são só nesses momentos que ela conseguiu encontrar uma maturidade maior na sua vida. Na internet muito se discute se a Misato é pedófila por causa dessa cena, mas o ponto principal é que mais um choque foi causado no telespectador em tempo recorde, e é exatamente por ser um adulto que não cresceu, tentando fazer um adolescente crescer, do jeito que ela supostamente tenha conseguido adotar para sua vida. Essa também é apenas mais uma das cenas que compõem um amontoado da primeira parte do filme, que visa demonstrar o quanto as mulheres são constantemente atreladas às obrigações sociais e principalmente a essa obrigação maternal com os homens, que dificilmente crescem e aprendem a viver independentemente. A Asuka luta pela vida e se entende como indivíduo, Aritsuko aceita que masculinidade é descartável, a Misato continua assumindo o papel de mãe e instrumento sexual para um amadurecimento tanto dela como do indivíduo que está com ela, e Arei, Arei assume um papel interessante para concluir esse ciclo, e nós vemos isso nessa segunda metade do filme. O Shinji entra no Eva, pois é a única tentativa de escapar que sobrou ali, onde ele está mais uma vez tentando voltar para sua mãe. O Eva 01 finalmente se torna parte do ritual que a Cilly tanto queria. O Shinji vê a Asuka morta, se desespera, grita, entra em um estado completo de confusão mental, e finalmente inicia seu momento introspectivo, onde o terceiro impacto vai acontecer e que conecta com os eventos do episódio 26. O Cósmico Gnóstico Gospel Terceiro Impacto. Eu sei que esse é um título peculiar e contraditório, e se você tem conhecimento sobre gnosticismo, deve estar me achando um herege por juntar com a palavra gospel, mas calma que eu vou fazer uma volta inteira para explicar o que eu quero dizer com isso aqui. Primeiramente, eu tenho minhas dúvidas, que todo mundo já seja inteirado no assunto, então se você que está me assistindo já tem conhecimento sobre gnosticismo, panteísmo e antropoteísmo, você vai ter que ser um pouco paciente, porque nem todo mundo conhece isso, e eu preciso falar sobre o quanto o Evangelion carrega no seu cerne todas essas três coisas. A obra existe e se estabelece a partir dessas três idealizações teóricas que são consideradas por muitos religiosos, principalmente subgrupos católicos, como práticas pagãs e satânicas. Há muito tempo, lá nos primeiros séculos da era cristã, a gnose foi um conhecimento esotérico da verdade espiritual que combina a mística e o sincretismo religioso, além da especulação filosófica que diversas seitas consideradas heréticas pela Igreja acreditavam ser essencial à salvação da alma, e essas seitas foram criadas a partir desse comprometimento com o termo gnose, que é o gnosticismo. O gnosticismo é um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico se estabelece na ideia de que há em cada homem uma essência imortal que transcende o próprio, e nesse sentido, os gnósticos consideram a existência humana no nosso mundo como algo não natural, por estarmos submetidos a diversos sofrimentos. O mundo é entendido como uma prisão para o homem, do mesmo modo que o seu corpo para a sua alma. Então, basicamente, o gnosticismo defende a tese de que o mundo material é mau, tendo sido criado por um Deus inferior. O panteísmo é uma crença de que Deus não é o criador absoluto, pois é maior do que isso. Ele abrange e compõe tudo, faz parte do universo e se manifesta na natureza, pois ambos são idênticos. Então, segundo essa crença, todas as coisas são divinas e Deus é a soma de tudo que existe no mundo. Se você juntar a ideia do gnosticismo, de que a inteligência através da filosofia nos possibilita entender que o corpo humano e o nosso mundo é uma prisão para nós, e a ideia do panteísmo de que todas as coisas são divinas e que Deus é tudo que há no mundo, nós chegamos ao antropoteísmo, que seria esse esforço da inteligência humana em tentar compreender os mistérios da divindade. O antropoteísmo é basicamente a representação de uma divindade que incorpora a forma e os atributos do ser humano, ou seja, seu corpo e sua visibilidade carnal. Em outras palavras, também é a crença de que os deuses são apenas seres humanos divinizados. Evangelion se aproveita dessas ideias para construir a sua narrativa desde sempre, principalmente quando essa narrativa está ligada diretamente a um dos sistemas mais conhecidos do gnosticismo, que é a Cabala. Até a própria base da história foi construída a partir de grandes mitos do gnosticismo. O mito do Demiurgo conta que o mundo ou a nossa própria realidade é controlada por uma divindade inferior e os seus agentes, que são os anjos. Esses anjos lançaram um véu de ilusão, ignorância ou desespero existencial sobre aqueles que os anjos procuram dominar.
E ainda, nos evangelhos gnósticos pós-modernos, o demiurgo não assume necessariamente a forma antagonista do divino, mas pode assumir a forma de extraterrestres, tecnologias opressoras ou até mesmo instituições, se resumindo assim a questão do controle humano contra a liberdade humana. O mito da alma decaída conta que uma semente divina vinda de um lugar chamado plenitude acabou caindo em um lugar estranho e este esperma-luz, também conhecido como matéria-prima de autorrealização, é o que reside dentro de cada ser vivo mortal, o que seria exatamente aquilo que as criaturas do conto do Demiurgo estão tentando alcançar incansavelmente com o objetivo de dominar ou corromper. O conto ainda finaliza a ideia de que a jornada contra essas criaturas só se inicia de fato quando o indivíduo descobre que essa matéria de autorrealização existe dentro dele, o que basicamente explica o porquê dessa história estar sendo contada em Evangelion, com personagens adolescentes, que é o momento em que o ser humano passa pelo processo do autoconhecimento e do amadurecimento. O mito do feminino divino conta sobre a figura de Sofia, um ser caído que funciona como um espectro de redenção da humanidade e que reside em uma encarnação humanoide, que pode assumir diversas formas diferentes. Nas obras literárias ou audiovisuais, esse ser caído pode assumir a forma do protagonista ou de qualquer personagem que tenha relação com ele, podendo ser até mesmo um animal ou um objeto. Mas isso varia. Ela participa sempre das batalhas contra os agentes da opressão, que são os anjos de Demiurgo, em prol da quebra da realidade falsa. Nesse contexto, quem ocupa esse cargo em Evangelion é Arei, mais especificamente Lilith, um demônio, a primeira mulher de Adão, de acordo com a Cabala, um dos principais sistemas religiosos que trouxeram o termo para a cultura ocidental. Guarde o nome de Lilith para algo mais pra frente que eu já vou comentar. Por fim, mas não menos importante, o mito do Salvador conta que este protagonista da história pode assumir duas formas diferentes, sendo a primeira após o seu despertar e autoconhecimento de que carrega a matéria-prima de autorrealização, onde o protagonista tem o dever de salvar aqueles que estão ao redor dele, sendo influenciados negativamente por essa ditadura ilusória e ainda espalhar esse conhecimento a todos os outros, o que é basicamente uma coisinha muito famosa por aí chamada Matrix, onde o Neo assume esse papel e a Trinity assume o papel do mito do feminino divino. A segunda forma do mito do Salvador consiste na ideia de que essa figura salvadora precisa de outra figura salvadora. Mais uma vez, atingindo essa relação entre o Salvador e o feminino divino, o que no caso, em Evangelion seria o Shinji e Arei, durante os eventos do Terceiro Impacto, não só enquanto o Shinji desperta completamente, após aquele amontoado de pensamentos que a gente observa nos dois últimos episódios do anime, mas principalmente no momento em que ele precisa fazer a decisão sobre a instrumentalidade. Se você racionalizar a prazo de comparação Matrix com Evangelion e essa busca incessante pela quebra da realidade, vai chegar numa conclusão relacionada ao mito da caverna de Platão, que conta, falando resumidamente para vocês, sobre pessoas descobrindo que foram enganadas durante a vida toda e conseguiram quebrar esse sistema falso. No caso do gnosticismo, não se enganem que ele tenha uma base de filosofia platônica, porque o gnosticismo se aproveita das ideias de Platão para relativamente inverter algumas coisas, como o próprio conto do Demiurgo e qualquer outra entidade superior e astral, onde estruturalmente elas são tratadas como o mal do mundo, enquanto para o Platão funcionava exatamente da forma contrária. De acordo com esse sentido, então, basicamente, Evangelion é gnosticismo puro, e é por isso que é tão difícil entender sua história e de onde vêm essas ideias, já que o anime não se propõe a ser uma aula de mitos e teorias sobre o evangelho gnóstico e somente espera que você compreenda as coisas que são discutidas em relação aos sentimentos dos humanos com essa busca incessante de se entender e entender também de onde nós viemos. O que é bastante interessante se a gente entrar numa discussão sobre o ódio à figura de Deus dentro do campo das próprias teorias do gnosticismo e até mesmo das acusações que muitos católicos fazem contra este tipo de segmento religioso, alegando que eles estimulam o indivíduo a criar esse ódio ao divino através das teorias filosóficas que o gnosticismo se apossa para tentar explicar o ser humano e todo o seu cerne sentimental. E realmente, Evangelion traz muito essa ideia do ódio à figura paterna entrelaçado ao ódio à figura divina, pois foi o divino quem colocou o Shinji ali. São os filhos do divino que estão atacando os seres humanos. Foram os filhos do divino que deram origem à tecnologia que está servindo para continuar proliferando essa guerra. E o Shinji até relaciona seu pai e os anjos diretamente com a figura de inimigo
em uma determinada cena da introspecção do personagem no episódio 16. Principalmente quando correlacionamos todas essas ideias do ódio ao divino como uma figura masculina, do amor à figura feminina como uma contraparte boa do que foi abandonado pelo divino, e da busca pelo autoconhecimento e aceitação de sua própria figura do mundo, com a ideia do gnosticismo contemporâneo e entrelaçar a mente, a matéria homem e o espírito com a máquina, que seria o nosso estopim na tentativa de conseguir poder e nos aproximar ao divino como forma de demonstrar autonomia e controle. Filosoficamente falando, a utilização da máquina como componente do gnosticismo contemporâneo transporta essa discussão para o campo em que Deus cria o homem cria a máquina constrói dados a partir de vários outros que lhe foram entregues, no caso, por exemplo, de uma inteligência artificial, e isso constrói por si só um ciclo entre três seres que tentam se imaginar no controle um do outro, e também tentam descobrir qual deles é real de fato. Teoria essa que funciona muito mais em Matrix pelo ângulo literalmente explícito, mas que intrinsecamente não tão explicitamente assim, reverbera na relação dos personagens de Evangelion, mais uma vez na criação dos Evas a partir de organismos divinos, no controle dos personagens com os Evas, na tentativa de controlar e reduzir os seres humanos a nada, e na tentativa dos cientistas e das organizações em se colocar lado a lado com o divino, através do projeto da instrumentalidade humana. Quando um desses cientistas, na figura e posição do homem que tanto causa mal à sua semelhante de roupagem feminina, resolve pôr em prática o plano de finalmente tornar toda a humanidade em uma só, acima do que uma divindade sequer pensaria, mais uma vez, The End of Evangelion mostra um ato de violência contra a mulher, do homem objetificando a mulher e utilizando ela como instrumento. A cena, no entanto, é o momento que o filme precisava para o estopim final, onde a mulher que estava sofrendo diversas violências consecutivamente visíveis e correlacionáveis até este momento do filme, rejeita continuar seguindo esse ciclo. A Asuka até tentou parar o ataque dos Eva Series, mas sem sucesso, e Arei é quem realmente toma a iniciativa final. Lilith, a figura que o Salvador, herói principal da história, necessita para sua conclusão de arco como indivíduo, rejeita o abuso sexual, que começa a sofrer do Gendo, no momento em que ele enfia a mão dentro do corpo dela com o feto de Adão e desce para o estômago, simbolizando uma clara tentativa de forçar o nascimento de alguma coisa. Essa rejeição ao Gendo leva Arei imediatamente ao seu corpo real, juntamente com o feto de Adão, para finalmente dar início ao terceiro impacto. A decisão da Arei é ser o intermédio entre a situação e a possibilidade da decisão do Shinji. Por mais que o Shinji seja um merda, e por mais que mais uma vez uma mulher esteja servindo ao homem, isso é benéfico para ambos, porque a mulher encontra um aliado que vai entender de uma vez por todas como as coisas funcionam e tem o dever de espalhar isso para todos os outros. E esse é o motivo pelo qual eu disse para guardar o nome de Lilith, pois Lilith, segundo a cultura da versão judaico-cristã, como eu já falei anteriormente, foi a primeira esposa de Adão, e que por desagradar a Deus desobedecendo às ordens de Adão, foi expulsa do paraíso. Desde então, a figura de Lilith na literatura e no audiovisual tem sido utilizado como um forte ícone feminista, e por aqui em Evangelion não é diferente. Exatamente onde a obra precisava finalizar suas personagens femininas com a certeza de que os homens de sua obra são terríveis para elas, quem toma a iniciativa final de ir adiante é a Lilith. Poeticamente, Lilith se vinga da traição de Adão, mas só poeticamente, já que o Gendo traiu a Yui, que foi clonada na Rei. A traição é o gênero oposto com o comprometimento e com a igualdade de gênero. A traição é com a índole e a tentativa de se tornar um sexo melhor para o oposto. Um filme verdadeiramente feminista se você observá-lo profundamente. A partir de tanta raiva, expulsando Lilith do paraíso, Deus cria Eva na cultura judaico-cristã. A partir dos manuscritos do Mar Morto, que são manuscritos das raças ancestrais, ditas a partir do próprio gnosticismo como Sofia, que aqui se apresenta como Lilith, e o Demiurgo, que aqui se apresenta depois de tanto tempo como Adão, a humanidade em Evangelion acaba criando seu próprio Deus. Isso reforça ainda mais a ideia do antropoteísmo dentro de Evangelion, que, como eu disse anteriormente, visa dizer que os seres humanos são apenas seres divinos humanizados. O gnosticismo do título dessa parte do vídeo está explicado. O terceiro impacto, então, começa. Agora falando da Cabala, que eu citei anteriormente e não dei continuidade no assunto, trata-se de um sistema filosófico-religioso judaico que busca compreender preceitos práticos, especulações místicas, esotéricas e taumatúrgicas. Evangelion também se aproveita de outras religiões gnósticas, como a Dickiana e a clássica junguiana,
mas eu prefiro me manter apenas na utilização da Cabala porque ela afirma que o universo é uma emanação divina e que o mesmo tem uma enorme importância para interpretar e decifrar os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que são tratados pela mesma como oceanos de filosofia. Mais do que um estudo, a Cabala acabou se tornando excepcionalmente, como já mencionado, uma religião filosófica, por assim dizer. E isso faz parte intrinsecamente do gnosticismo e das suas várias facetas. Sua conspiração visa se fundamentar na revelação de Deus a Adão e a Moisés, uma vez que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados com Deus, o universo, o homem, a criação do mundo, a vida e a morte. A Cabala também é vista como uma filosofia de vida que ensina os cabalistas formas de superar obstáculos para evoluir e atingir a paz espiritual, e nesse sentido, o que ela tem a ver com o Evangelion é a utilização de um dos seus símbolos mais importantes, que é a Árvore da Vida, ou a Árvore de Sephiroth, que eu citei no vídeo passado, falando especificamente sobre a aparição deste símbolo na abertura, mas eu disse que deixaria para falar dele quando fosse a hora de falar sobre The End of Evangelion. Pois bem, a hora chegou, e não é o Sephiroth do Final Fantasy VII, mas sim potências ou agentes pelos quais Ein Sof manifestou sua vontade na produção do universo, e Ein Sof é um termo para divindade, antes mesmo dela se auto-manifestar na criação dos mundos. A árvore sephirotal, como alguns cabalísticos costumam chamar, é um símbolo composto por 10 esferas, ou 10 círculos, chamados de Sephiroth. Essas esferas representam princípios energéticos da criação, espalhadas entre 3 triângulos e com a 10ª esfera isolada na parte de baixo da árvore. As esferas estão interligadas por 22 linhas que indicam o caminho, fazendo 32 pontos de meditação, pontos de estudo e pontos de conhecimento recheados de simbolismo. O 33º ponto, no entanto, é o resultado final, também conhecido como o conhecimento completo, a perfeição, que é a meta a ser conquistada com muito trabalho, estudo e autodisciplina. As esferas são enumeradas de 1 a 10, seguindo o caminho do raio, que é o sentido da emanação da energia ou da descida da matéria de Deus para a criação, do jeito que nós a conhecemos. Na árvore, as Sephiroth se distribuem verticalmente em 3 pilares imaginários que representam os 3 grandes princípios da atividade, passividade e equilíbrio do ser humano. O pilar da esquerda é o da severidade ou da força, o pilar da direita é o da misericórdia ou beleza, e o pilar central é o do equilíbrio ou sabedoria. Em The End of Evangelion, essa árvore de Sephiroth está colocada de cabeça para baixo, então você pode inverter os papéis aí, e eu não sei se tem um significado diferente, mas talvez tenha. Talvez o Hideaki esteja querendo dizer que a ideia da árvore de Sephiroth é o contrário disso aí. Esta representação em pilares é necessária para compreendermos um outro princípio hermético, que é o princípio da polaridade, que diz: tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu par de opostos, o semelhante e o dessemelhante são uma coisa só, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados e para se neutralizar estas 2 polaridades é que existe o pilar do meio. É muito simbólico que o Shinji esteja interligado a uma máquina que no fim das contas carrega também a alma da sua mãe. E tudo isso faça parte de ser esse pilar do meio que cria essa ponte de neutralidade entre as extremidades dentro da árvore de Sephiroth, que foi construída a partir de 9 Eva Series. 9 seres que, para serem completos e alcançar o número perfeito, precisam de apenas mais um. E simbolicamente, o Shinji já se entregou como parte desse ritual quando desistiu de fazer alguma coisa e se tornou totalmente introspectivo. Nenhum dos Eva Series são destruídos pela Asuka, por mais que ela se esforce para isso, e até mesmo destrua a cabeça de um. Eles se regeneram aos poucos, se levantam e continuam lutando para chegar até o seu objetivo de perfeição, que é o grande motivo também para que eles não sejam destruídos. Com a perda da lança de Longinus, que eles tinham em mãos, objeto que é basicamente uma lança utilizada por um soldado romano chamado Longinus para verificar se Jesus tinha sido morto ou não na sua crucificação, a Zile, tanto faz, trata de produzir mais 9 dessas lanças, intensificando ainda mais essa certificação de que a instrumentalidade vai dar certo e o Eva 01 definitivamente se tornará objeto de sacrifício. Então, a partir disso, o Eva 01, poeticamente neto de Lilith, filho do homem e também seu próprio Deus, agora crucificado, se torna um sacrifício para Cile, que é tratada pelo Hideaki e toda a história do anime até este exato momento, de forma caricata, como uma seita judaico-cristã conspiracionista que repete os feitos antigos de substituição da ideia do sacrifício de Jesus pela libertação dos humanos dos seus pecados, onde, consequentemente, o templo judeu
realizava sacrifícios de animais. O EVA 01, portanto, nesse sentido, necessita ser a ponte de sacrifício e redenção dos seres humanos, uma vez que ele é a figura de Deus feita pelos mesmos, que tentam ao máximo se aproximar do divino em Evangelho. A máquina se torna a árvore da vida e entra no terceiro olho de Lilith, simbolizando o conhecimento e a união do masculino e do feminino, que, segundo o hinduísmo, é a origem de tudo o que existe. Poeticamente, mais uma vez, unindo a máquina, discussão das relações do homem com o divino e a criação de seus próprios deuses, ao simbolismo do conhecimento total e da conexão com o mundo astral a partir do terceiro olho. É aqui que entra o gospel e o cósmico, porque o horror cósmico é feito a partir de figuras abomináveis que podem destruir o mundo todo, sendo essas em Evangelion o corpo real de Lilith, a produção em massa dos Eva Series e os próprios Evas. Mesmo que a Lilith seja, no fim das contas, a figura visível da Rei, e mesmo que o telespectador não tenha o conhecimento do que todos esses símbolos significam, os aspectos de pânico moral e até mesmo pânico satânico existem por aqui, como uma forma de construção atmosférica. Os símbolos esquisitos e categoricamente assustadores por parte de todos que espalham o pânico do satanismo e atrapalham diversas investigações policiais sobre crimes bárbaros desde os anos 70 estão presentes em Evangelion exatamente pelo intermédio de um entendimento de que a maioria das pessoas que consumirão a obra se amedrontarão facilmente com o seu conteúdo pelo simples fato de que elas não conhecem o que está sendo mostrado ali, e isso é o que faz com que desde sempre Evangelion seja uma obra de terror. Mais uma vez, mesmo sem o conhecimento dos termos e dos símbolos, alguns deles já estão sendo tratados desde muito tempo no imaginário popular como coisas que vão matar as pessoas, levá-las para o inferno, sacrificar os seus filhos e por aí vai. Existem alguns filmes de terror de baixo orçamento produzidos nos Estados Unidos, não especificamente em prol do pânico satânico, mas sim como um pânico moral, uma vez que eles foram feitos para serem passados em escolas dominicais, espalhando medo e apreensão nas pessoas de uma possibilidade de Jesus voltar a qualquer momento e nós sermos deixados para trás, tendo que fugir ativamente de uma perseguição cristã. Esse tipo de produto continua circulando e aumentando em mídias diferentes, muitas vezes até em documentários sobre os Illuminatis, sendo vendidos e comercializados não como uma discussão religiosa interessante, mas sim como uma forma de obrigar as pessoas a seguirem os ensinamentos bíblicos a partir do medo, o que é até contraditório, já que a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Se aproveitando de tudo isso, Evangelion utiliza essa roupagem cheia de símbolos estranhos, cortes secos na direção, falta de trilha sonora em diversas cenas de diálogos pertinentes, designs macabros e um entendimento de que toda pessoa, por mais que não conheça sobre o assunto, já tem enraizado esse medo, o que torna a obra em um terror extremamente forte. A escala das situações não é muito compreendida pela maioria dos telespectadores também, mas The End of Evangelion é tão visceral e amedrontador que a melhor forma de representar o terceiro impacto para o público, que não tem conhecimento didático sobre esse assunto, seria com um ser totalmente branco e gigantesco, que tem um terceiro olho, tem 12 asas e se assemelha a Samael, ou basicamente Lúcifer, de acordo com a cultura judaica. E você não precisa conhecer especificamente isso, porque se você vê um ser gigantesco, branco, com 12 asas, você já assemelha automaticamente a algo satânico. Não contente com isso, a cena começa depois de uma série de acontecimentos que parecem muito distantes uns dos outros, mas que no fim das contas estão mais perto do que tudo. De repente você vê o Shinji brincando sozinho no parque, enquanto outras crianças brincam juntas e os seus pais estão com eles, um balanço que vai de um lado para o outro incessantemente, simbolizando a instabilidade do Shinji, seja ela emocional ou social, e mais uma representação cíclica, desenhada pra gente, onde o Shinji tem que montar um castelo de areia sozinho, e ele consegue, mas no fim das contas aquilo parece não ser exatamente o que ele queria ou precisava, fazendo com que não tenha propósito e nem seja recompensador. Mas, como não há mais nada para fazer sozinho, ele derruba o castelo de areia e volta a montá-lo novamente. Depois vai diretamente para uma cena onde a Asuka briga com ele e ele parece estar tendo uma tentativa de relação sexual com ela, mas isso pode ser só no campo da metáfora, porque logo na próxima cena, a Misato e o Kaji conversam e transam, enquanto Shinji vê e sente inveja. A conversa da Asuka durante o episódio 15 é levada para a tela novamente de um ângulo onde fica claro que mesmo só sabendo se comunicar agressivamente, foi assim que ela aprendeu a se defender, mas ela queria que o Shinji fosse mais. Ela queria que o Shinji tivesse tentado ter algo com ela, sem medo algum. O problema é que nesse momento a Asuka já está cansada de tentar demonstrar sentimentos, que é algo muito difícil para ela, ao mesmo tempo que ela também já percebeu que o Shinji é só um pervertido e que ele não se importa com ela de verdade. Os takes utilizados para continuar a conversa, inclusive,
é da Asuka olhando diretamente para o rosto do Shinji, enquanto ele só foca em olhar para o pescoço e para os peitos dela. Não existe contato visual, não existe um foco verdadeiro. A Asuka coloca o Shinji contra a parede, fala que sabe das fantasias sexuais que ele tem com ela, e mais uma cena introspectiva do Shinji é colocada a postos, onde a Rei parece estar ali deslocada, mas a Asuka sente ciúmes dela, e fala que o Shinji precisa crescer, tomar sua decisão e escolher uma das duas. E é simbolicamente uma clara intimação direta de Eva para Adão, enquanto Lilith está ali, de canto. O Shinji se desespera e até coloca a Misato na balança, como se ela fizesse parte desse pacote, como se ele realmente tivesse um harém, sendo que a Rei não faz parte disso, mas a Asuka colocou ela no meio, e a Misato muito menos, porque ela só se vê na obrigação de ser a mãe que o Shinji nunca pôde ter. Uma cena off-screen, praticamente um retcon do bem, de acontecimentos do episódio 15, começa a rodar na tela, do Shinji dizendo que vai ajudar a Asuka, que vai fazer algo por ela, e logo em seguida implorando por ajuda incansavelmente. Apesar dos problemas que ele passou durante a vida toda, aqueles problemas são só dele, e as outras pessoas não podem sofrer as consequências por algo que elas não fizeram. E é isso que a Asuka tenta colocar na cabeça do Shinji, de saco cheio do quão patético ele pode ser e do quão agressivamente passivo ele não deixa de destruir a mente das mulheres que estão convivendo com ele. O terceiro impacto começa então, a partir do Shinji enforcando a Asuka por querer que ela o ajude, repetindo esse ciclo de impor obrigação social na mulher e retirar essa obrigação do homem. É só isso que ele sabe fazer, até mesmo como uma resposta infantil para toda essa situação. Uma cena totalmente desconfortável e violenta que dá início à música-tema escolhida para os eventos do terceiro impacto, chamada de Come Sister Todd, essa música que nada mais é uma canção de sofrimento e devastação dos sentimentos humanos ou da própria chegada de um Armagedon, das diferentes formas de interpretação que você possa ter, acompanhada de uma melodia muito similar ao que você tem na produção de música evangélica por aí. Ou pelo menos o que você tinha na produção de música evangélica, mais especificamente nos anos 80 e 90. Os símbolos, a violência, o ritual e a música evangélica tornam cada vez mais aflita a experiência com esse filme, e pela quarta vez neste vídeo, mesmo que você não entenda, você ainda sente, e é isso que importa para entender o filme de fato, até que você finalmente é transportado para o mundo real e tem um talvez entendimento completo daquilo. As ruas de uma manhã que ainda não nasceu direito, o balanço instável da sociedade se mexendo incansavelmente, mesmo do lado de fora da tela da animação, um animal de estimação que pode ser facilmente observado enquanto caminhamos por esse mar de LCL que são os prédios e a sociedade, o horário de pico, uma imagem de um trem, as pessoas saindo para trabalhar, caminhando apressadamente para mais um dia de serviço que vai consumir o seu tempo e provavelmente seu estado de espírito, o cinema como parte do seu entretenimento de escapismo no meio de tanta dificuldade desse dia a dia, simbolizando até mesmo o The End of Evangelion como um talvez parte desse escapismo, mas também uma forma desse cinema que é compreender pontos de vista diferentes sobre questões que nos acometem o tempo todo. A socialização, estar numa sociedade, estar no cinema para poder assistir e compartilhar experiências uns com os outros. Ameaças de morte de quem não entende o que é viver nesse mar social todos os dias, que ainda fica responsável por moer as pessoas que produzem os pontos de vista escapistas para nós. No meio de tantos que sofrem esse tsunami social, ainda é importante deixar claro mais uma vez o quanto que todos os lugares têm uma Rei, uma Asuka e uma Misato, sofrendo sem parar com os seus escapismos e com os homens que te cercam. Cenas difíceis, estranhas, completamente fora do que é esperado quando se vai assistir a um filme desse, mas que carregam uma humanidade tão impressionante na sua composição que nunca vai importar se você consegue explicá-las para alguém. Não conseguir explicar não significa que você não sentiu ou que você não entendeu. Uma vez que a narrativa esteja de volta aos seus moldes e roupagens que sempre lhe fizeram ser o que ela é, Shinji conversa diretamente com Lilith e Adão, enquanto a animação toma a forma de uma sociedade em volta deles, simbolizando que finalmente o Shinji está pronto para ser verdadeiro com as pessoas, sentir todas as coisas que a socialização pode nos proporcionar, sendo elas boas ou ruins, e também simbolizando que os seres divinos, além de auxiliá-lo nessa busca por se entender e por deixar de ser uma pessoa ruim, continuarão existindo intrinsecamente em todos os lugares, observando os seres humanos. The End of Evangelion simboliza para mim, de uma forma melancólica e poética, assim como toda a série de TV, a esperança e a angústia. Eu acredito que esse seja um dos melhores filmes de todos os tempos, não só se tratando do que a gente conhece como anime, mas principalmente na mídia de filmes no geral.
Seu texto é assertivo, seus conceitos muito densos, filosóficos, metafóricos, simbólicos e até mesmo utilizados como recursos atmosféricos, se tratando dessa utilização de pânico moral e imersão com música evangélica, e ele finaliza a história de um jeito surpreendente. Enquanto para Evangelion seus 2 últimos episódios foram uma mistura metalinguística da metáfora da relação do eu com o outro e da forma como as pessoas se enxergam dentro da realidade, o seu filme se aproveita de ambos os episódios para criar uma narrativa de desapontamento geral com a repercussão do público a eles e umas ideias tendenciosamente pouco palpáveis que até hoje geram inúmeras discussões. Por mais que esse seja realmente o final já planejado desde o início para Evangelion, aqui nesse filme ele toma forma como coisas um pouco mais diferentes, uma metalinguagem que com certeza não teria se não fosse pela questão dos 2 últimos episódios da série de TV, e com cenas extras, cenas adicionais, que não condizem exatamente ao que está sendo transmitido nos episódios 25 e 26. A densidade de cada parâmetro da narrativa dessa série caminha desde a utilização de seus pequenos flashes visuais com coisas escritas aqui e ali, como por exemplo uma citação visualmente difícil de enxergar no anime sobre borderline, até chegar em coisas mais simples que complementam a discussão e toda a imagem conspiracionista e assustada de símbolos acusados ativamente como satânicos, em exemplo, o Type 666 que aparece em The End of Evangelion. Eu acredito que a maior parte da dificuldade que Evangelion cria com seu roteiro, e que às vezes faz com que ele não se beneficie muito com a popularidade que vai aceitá-lo do jeito que ele é, fica clara com a fala de Santo Irineu de Lyon, um dos grandes líderes católicos que combateu o gnosticismo desde a sua época, onde ele afirma que o gnosticismo é confusão acima de tudo, às vezes despendendo para o lado do ascetismo e outras vezes para o lado da libertinagem. Particularmente me considero uma pessoa agnóstica, não nego nem afirmo a existência de Deus, tampouco posso dizer que está correto na balança entre o gnosticismo e o catolicismo, apesar de acreditar fortemente que o gnosticismo tem muito mais problemas de congruência, uma vez que ele se divide em diversas idealizações sobre textos bíblicos e visa deturpá-los à sua maneira e à sua interpretação. Os pontos de vista e as ideias são interessantes, mas para mim esse interesse se faz presente por conta da discussão filosófica e psicanalista, já que, independentemente da sua crença ou não, você há de concordar comigo que toda religião que existe visa tentar compreender a si mesmo e ao mundo numa tentativa de sofrer menos e se apegar a algo importante. O que faz o gnosticismo ser o ponto de vista mais inacreditável dos segmentos religiosos em minha concepção é exatamente o fato de que a incongruência dos seus ensinamentos acaba sendo enorme, levando as interpretações para diversos caminhos diferentes e muitas vezes até mesmo se contradizendo. Fora algumas outras pequenas vertentes de astrologia com a utilização da cabala, que eu até estudei para falar para vocês nesse vídeo aqui, e eu vou deixar o link no meio dos links das fontes a prazo de curiosidade. Mas eu desacredito fortemente e acho que soa muitas vezes como uma certa loucura que não chega a lugar algum, e só complica ainda mais o entendimento de uma possível discussão sobre o assunto. No momento em que Evangelion utiliza símbolos cabalísticos e trata a Cilly como uma organização privada que está fazendo tudo por debaixo dos panos e idealizando um ritual com uma conceituação diferente, até mesmo do laço que eles criam com o Gendo para que essa execução acontecesse, o trunfo da narrativa da ficção é exatamente confundir o telespectador para criar uma sensação de medo por não saber de nada do que está acontecendo, e ao mesmo tempo também fazer uma crítica a esse tipo de seita, sendo ela confusa e deliberadamente elitista, uma vez que inicialmente a Cabala era um sistema exclusivo a homens de idade avançada. Com tudo isso dito então, eu acho Evangelion genial por tratar de assuntos que não se confundem e não conseguem se sustentar completamente, exatamente de uma forma confusa, e aproveitando da sua própria história que conta essa necessidade do ser humano em entender que ele é imperfeito, para ser também imperfeita. E no meio dessa imperfeição, poeticamente ser o ponto perfeito da relação e da reflexão que nós podemos criar simbolicamente, filosoficamente e metaforicamente sobre as nossas vidas e tudo aquilo que criamos ou desenvolvemos ao longo do tempo para chegar em alguma conclusão do porquê nós existimos. Numa viagem meio Hegel e Kojève da coisa toda, o Shinji, no fim das contas, rejeita a instrumentalidade. O Eva 01 nasce de novo, do olho de Lilith, o afastamento daquilo, a rejeição. O Shinji rejeita essa ideia de que as pessoas podem se realizar por obter o que sempre quiseram e abraça a existência dos humanos, assim como a dele mesmo, uma garantia de que a imperfeição que nos cerca faz parte do conjunto e que devemos nos familiarizar com essa imperfeição. O homem está errado nas conclusões precipitadas que ele toma sobre as coisas que te circundam, principalmente quando essas conclusões são tiradas a partir de sentimentos.
E eu acho que isso faz parte do que o Hideaki quis dizer, já que a seita judaico-cristã, que tanto acreditava em fazer um ritual para retornar ao ponto nulo da existência humana, fracassou. O protagonista da história, envolto do mito do Salvador, apresentado pelo próprio gnosticismo, salva a humanidade desse erro de passar pela instrumentalidade cabalística. E no ato final, numa cena totalmente esquisita para muita gente até hoje, o Shinji enforca Asuka pela segunda vez, simbolicamente representando esse ciclo de imperfeição da humanidade e principalmente o ciclo de repetição de problemas, por mais que o entendimento venha a acontecer. Nós somos falhos, o protagonista visivelmente exemplifica isso, mesmo depois de toda a sua epifania, e a Asuka, no que seria uma representação amavelmente poética, servindo como um objeto de mediação audiovisual a mensagem de que as mulheres estão ativamente sendo violentadas de diferentes formas pelos homens, decide devolver a agressão com um gesto de carinho. Mais do que essa discussão sobre o ódio à figura feminina, metalinguisticamente, o Hideaki está principalmente falando sobre a figura do otaku se relacionando com as empresas e os criadores das obras que eles tanto amam e tratam como parte de sua identidade social. Finalizar o filme com essa cena é facilmente a forma mais espetacular de devolver o ódio que foi recebido, que eu já vi. É simbolicamente o otaku agredindo toda uma equipe que trabalhou em um projeto e recebendo de volta o carinho dos criadores daquele projeto, seguido de seu desgosto. Outro ponto é que, finalmente, depois de uma longa jornada onde dois personagens mantiveram uma relação falsa um com o outro, do jeito que eles aprenderam a viver socialmente para não se sentirem sozinhos, The End of Evangelion refaz uma sketch do 15º episódio para abrir o terceiro impacto, que é exatamente o episódio onde todos os personagens saem com outros personagens que eles têm relações falsas e distantes, porque eles precisam daquilo, e a cena é só o Shinji idealizando que era melhor ter sido sincero. Ou talvez não idealizando, talvez aquilo realmente tenha acontecido. Uma vez que a instrumentalidade foi rejeitada e o Shinji resolveu abraçar a humanidade não só das outras pessoas, como principalmente a sua, ele entende que essa barreira precisa existir. Os únicos dois personagens que sempre quiseram continuar existindo, mas de tanto sofrer preferiram fingir que não, foram o Shinji e a Asuka. O primeiro ato do Shinji, ao ver que a Asuka estava mentindo para ele desde sempre também, é ser verdadeiro. Ele enforca ela numa tentativa de extrair a verdade e de simplesmente desabafar. A Asuka, apesar da sua personalidade de desgosto que não te abandona, retribui de volta com o carinho, mostrando que na verdade sempre gostou dele e que só precisava manter uma relação esquisita, pois era o seu mecanismo de defesa. E do mesmo jeito que a Asuka, independentemente de ter tido coragem de ser verdadeiro, o sentimento da personalidade do Shinji ainda continua fluindo, principalmente depois de ver que não era o ódio que ele receberia de volta. Na verdade, ela gostava dele e ele chora por ser patético. Voltando a esse ponto sobre o Shinji e a Asuka serem os únicos a terem renascido no final, é interessante lembrar que pilotar o EVA 02 era a melhor coisa do mundo para Asuka. Ela sempre quis pilotar o EVA, e isso definia sua personalidade. Por mais que o Shinji quisesse pilotar também, ele rejeitou por muito tempo, e só encontrou isso como válvula de escape em um certo ponto da obra. O que nasce à beira do mar de LCL no final é a Asuka, um ser feminino que adorava a conexão com os Evas e que tinha uma rivalidade direta com Rei, mas em outras palavras, Lilith, a primeira mulher de Adão, enquanto o outro personagem que nasce só conseguiu se abrir de uma vez, e até mesmo de forma imediata, frente a frente com Adão, que ele teve até conexões homoafetivas. Do ponto de vista do Shinji, do ponto de vista do ser humano, depois de fazer uma seita judaico-cristã conspiracionista, produzir um ritual sobre instrumentalidade e falhar nessa busca pelo que se conhece como ocultismo e cabala, o Hideaki escreve uma cena onde os personagens que renascem, além de outras coisas que falei anteriormente, também são especificamente as conexões mais diretas e apaixonadas por Adão e Eva. Shinji e Asuka são, basicamente, uma recriação de Adão e Eva, e talvez suas figuras se odeiem e se amem, de acordo com a história de que Lilith foi a primeira mulher de Adão, e que ela foi expulsa do paraíso. Adão, agora depois de entender como as coisas funcionam, parece rejeitar Eva em primeira instância, mas Eva só retribui o amor de volta, e ela não tem culpa de ter sido a substituta. Um precisa do outro, como o título dessa segunda metade reverbera, I need you. Assim como universalmente nós precisamos dessa relação sincera com as outras pessoas. Poético e simbólico.
Já que a gente está falando de religião, Evangelion também traça um paralelo da figura feminina com a existência de Deus, com o fato de sermos criados e estarmos aqui nesse mundo supostamente só para sofrer, e principalmente com essa relação do eu com o outro, em um contexto massificado do problema. Você agride e culpa as mulheres, Deus, os criadores da obra que te concebe identificação social e todos os outros que estão à sua volta, mas não percebe que está recebendo amor de volta. Se frustra com isso, chora, se arrepende, e ainda que tenha entendido muita coisa, talvez não entenda o cerne da questão. Manter esse ciclo de ódio, infelizmente, acaba sendo o básico de muita gente. Passar por todo esse ensinamento e esse entendimento nem sempre é o suficiente. Isso é frustrante, amedrontador e, narrativamente falando, a causa que me faz assimilar a primeira cena com uma reinicialização do problema e da agressão. Que provavelmente foi só uma cena colocada pelo Hideaki Anno ali pra gente ficar pensando demais na parada. Fora de Evangelion, passando essa ideia de que o homem é o seu próprio mal, o Hideaki Anno só consegue concluir essa história sem pontas soltas de ciclo de violência e tanto ódio como foi empregado em The End of Evangelion, lá no Evangelion 3+1. Estar sozinho no mundo, se sentir sem ninguém e até mesmo ter desavenças com a própria família são questões tratadas lá com bastante maestria, que realmente concluem a ideia de Evangelion como um todo. E ainda desmistifica esse ciclo eterno de violência em The End of Evangelion, de um ponto de vista mais maduro sobre a sociedade que Hideaki Anno carrega muitos anos depois de ter feito esse final. Evangelion cita outros vários termos na série de 26 episódios e em seu filme final, e muitos deles eu simplesmente não abordei, por desinteresse ou desconhecimento de qual interpretação aquele assunto poderia gerar. Minha análise não é definitiva, eu detesto inclusive aquele vídeo que eu fiz em 2017 tentando explicar definitivamente uma história que pode ter sim seus objetivos concretos, mas que desperta facilmente diversos tipos de interpretação nas pessoas e que não pode ter uma análise sua categorizada como a definitiva. Ainda existem outras coisas mais para serem discutidas em Evangelion e o sentimento que fica, mesmo com a criação destes dois vídeos, é de que nem tudo foi falado. Mas eu espero que outros criadores de conteúdo ou acadêmicos consigam expandir ainda mais as discussões no futuro. São muitas as interpretações que eu tive do que realmente acontece no final do The End of Evangelion, e se não fosse pelo título do filme em inglês, essa frase ficaria redundante foneticamente falando, né? O que fica mais pertinente para mim, que leva em conta os sentimentos que foram colocados nessa obra para que ela existisse e se concluísse, é que há essa percepção de que mesmo com o carinho que você recebe de volta, da equipe inteira que fez esse anime sem nem poder finalizá-lo dentro do orçamento na série de TV, você ainda não entende o sentimento humano que foi empregado ali e recebe também o desgosto dos criadores. The End of Evangelion é uma obra que tem muita ambivalência na minha vida. Nem sempre gostei dela. E Evangelion também de uma forma geral. Mas conforme eu fui avançando e assistindo mais e entendendo mais Evangelion, eu consegui apreciar mais esse filme. Esse filme ele cumpre dois papéis: traduzir os dois últimos episódios e produzir uma crítica mordaz em relação ao fandom, que não conseguiu entender a necessidade de fazer aqueles dois episódios daquela forma e amarrar junto com a grande mensagem que existe do Evangelho, que o inferno está nos outros. Mas se não houver o outro, não existe eu. Que nós vivemos em relação, que o humano vive em relação. Por isso, eu considero esse filme muito genial, porque ao mesmo tempo que ele consegue devolver as críticas que foram feitas a ele, através de ameaças de morte ao estúdio, Anno também consegue elevar e mostrar a sua mensagem. Mesmo que seja de uma forma bem agridoce, é ainda um filme muito corajoso em tudo que ele pretende ser. Não é nada fácil você desconstruir a imagem do seu herói, que apesar de ser mostrado na série com uma série de falhas, você iniciar o filme mostrando o ato tão reprovável do seu protagonista, e você encerrar o seu filme também dessa mesma forma, não é para poucos. É um filme corajoso e consegue, como eu falei, unir duas visões que aparentemente você precisaria de um filme para fazer cada coisa, e ele consegue de maneira magistral unir de duas formas. O inferno está nos outros, mas sem os outros nós não existimos. Parabéns.